Muitas vezes acabamos perdendo tempo com resumos e métodos que não são nada eficientes para o nosso estudo, acabam mais nos atrapalhando do que nos ajudando. No vídeo de hoje eu quero te mostrar quais são os métodos que não são nada úteis para você e que você não pode perder tempo utilizando eles. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade, não só a decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de neurociência do aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que quer melhorar essa forma de estudar, que quer aprender mais e menos tempo. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve, que solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para melhorar a sua forma de estudar e para te ajudar nos estudos. Bom, mas sem mais delongas, no vídeo de hoje eu quero te mostrar quais são métodos que não são nada úteis para você, que mais vão te atrapalhar do que te ajudar nos estudos e por que eles não funcionam de verdade. E o primeiro deles que eu já quero acabar com esse mito que a maioria tem, que é a questão de resumos muito extensos, com muita informação, com muita coisa. E por que ele não é nada útil para você nos estudos. O que acontece? Quando você faz um resumo com muita informação, com muito texto, ele acaba não exercendo a função que ele serviria e também não sendo nada útil. Por quê? O resumo é para você revisar os conceitos que você estudou e não para você estudar novamente. Então pensa comigo, você estudou o conteúdo lá, você faz um resumo voltado para você relembrar algumas coisas do que você estudou e não para você estudar novamente. Então você encher de informação vai mais te cansar porque você vai ter que reler tudo de novo do que de fato te ajudar. E qual que é a forma correta de se usar um resumo? Qual que é a forma correta de se elaborar um resumo? Sempre você tem que pensar que quando você vai fazer um resumo, ele deve ter o mínimo de informação possível. Ele deve ter apenas palavras essenciais e pontuais. E por que isso? Porque o resumo é só para você olhar para as palavras e relembrar aquilo que você já estudou, e não que é para você estudar novamente. Esse é um ponto que muitos estudantes erram, né? Então, na questão de que fazer um resumo muito extenso, com muitas informações, vai mais te atrapalhar do que ser benéfico para você. Então, esse não é um método ideal para fazer um resumo. Isso vai mais te atrapalhar. O segundo método que muitos utilizam, que é a questão de fazer questões para revisar aquelas informações. E por que isso não é nada útil para você? Porque pensa comigo, se você precisa elaborar as questões e você vai responder a questão, eu não vejo sentido nisso, porque pensa comigo, você está fazendo a questão, você já sabe qual é a questão e qual é a resposta. De que forma isso vai te ajudar? Ela não vai ser nada benéfico. A melhor forma de você revisar é sempre coloque isso na cabeça de vocês. A melhor forma de você fazer uma boa revisão é através da evocação ou de ensinar isso para alguém. Então, por exemplo, você estudou um conteúdo e você quer revisar essas informações, você quer ver se você de fato aprendeu essas informações, começa a dar uma aula sobre isso. Por exemplo, você estudou lá sobre astrofísica. Pega lá o conteúdo que você estudou de astrofísica. Chama alguém da sua família, ou até mesmo se não tiver ninguém, pega o espelho, ou a parede, e começa a explicar, dá uma aula sobre isso. Nesse meio você vai perceber que algumas coisas você já aprendeu, e outras você fica, e significa que você ainda não reteve da forma correta. Então significa que você tem que revisar. Essa é a melhor forma de fazer uma revisão. Ali que quando você explicar o que você aprendeu, você vai pôr em prática, você vai trazer de volta na sua memória as informações que você estudou e também você vai conseguir identificar alguns erros que você não conseguiu memorizar. Então quando você estiver explicando o conteúdo e você ficar no E1, significa que você não aprendeu aquela parte. Você precisa anotar e voltar no conteúdo e revisar aquilo. É nesse ponto que você vai preencher as lacunas. Por isso que é muito importante fazer essa forma de revisão e não por questões, porque as questões você mesmo vai elaborar e você mesmo vai responder. Então isso não vai ser nada útil para você. E o terceiro método é o que muitos utilizam, que é o tal do mapa mental. E por que ele não é nada útil para você nos seus estudos? O mapa mental, ele é um aglomerado de palavras que na teoria funcionaria. Lembra que eu falei para vocês que vocês só precisam ter poucas palavras? Só que a forma que é colocado no mapa mental fica muito desorganizado. Isso acaba fazendo com que você fique com palavras aleatórias dispersas. Quando eu falo para vocês fazerem uma revisão, eu falo para vocês colocarem palavras, só que organizadas, de forma cronologicamente organizada. Ou seja, se a gente está estudando sobre célula, função é essa. Quais são os tipos? Esse e esse. Tá vendo que eu estou colocando numa ordem cronológica? O mapa mental ele não funciona, ele teria uma boa, a base dele é muito bom de colocar palavras-chave.
Só que o problema é que ele fica muito desorganizado. Então, o que seria ideal para o método de estudo? Você pegar essas palavras que estão desorganizadas e colocar numa ordem cronológica. É dessa forma que você conseguiria estudar mais. Então, pensa comigo. Colocar palavras soltas vai mais confundir tua cabeça. Você precisa colocar palavras que representem o que você estudou, só que em ordem cronológica, sempre. Pensa que é os slides da sua vida, os slides da sua aula. Você precisa colocar isso em ordem, você precisa organizar aquelas informações. Não pode só simplesmente jogar esse conteúdo que você estudou. E o último e mais polêmico é o Pomodoro. E por que ele é tão polêmico e por que ele está no métodos de não úteis, sendo que todo mundo fala que ele é muito bom? Por quê? O método Pomodoro, de fato, ele é muito bom. Tiger, mas por que você colocou ele então aqui nos métodos não úteis? Porque se você não souber usar ele da forma correta, ele pode mais te atrapalhar do que te beneficiar. Pensa comigo. Se você é uma pessoa que tem uma retenção maior, se você é uma pessoa que consegue manter o foco nos estudos por mais tempo, e você faz um Pomodoro, que é o ideal que todo mundo faz, que é de 25 minutos com 15 minutos de descanso, e você está lá estudando. Aí dá os 25 minutos, só que a tua linha de raciocínio, se você pausar ali, vai quebrar. Então por isso que eu falo que nesse ponto o método Pomodoro tem que saber dosar. Porque pensa, se você é uma pessoa que tem retenção, como eu disse, você vai tender a ter mais tempo de estudo. Então, ou seja, você vai estudar por 1h30, por 2 horas, porque o teu corpo já está acostumado com aquilo. E se você acaba utilizando o método Pomodoro tradicional, que é de pausar em 25 minutos, você vai acabar que na hora que você pausar isso, você vai quebrar a tua linha de raciocínio que você estava tendo. Então, aquele fluxo que você estava tendo de estudo, você vai acabar quebrando. Então, o método Pomodoro é bom? É. Para algumas pessoas e para outras precisa ajustar. Então, no seu caso, se você é uma pessoa que tem uma maior resistência, igual eu dei de exemplo aqui, o que seria ideal? Você fazer um bloco de 2 horas de estudo, pausa de 15 a 30 minutos. Aí sim o método Pomodoro seria ideal. Então, pensar que o método tradicional de 25 minutos, ele não é ideal para todo mundo, ele não vai servir para todo mundo. Então pensa primeiro, antes se você tem uma maior resistência no estudo, antes de utilizar o método Pomodoro tradicional. Se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar essa forma de estudar. Então se você ainda não se inscreveu, se inscreve. E também me segue no meu Instagram, @IgorPsico, que tá aparecendo aqui pra vocês. E também tá nas descrições o link dele. Lá no meu Instagram eu sempre respondo caixinhas de vocês e também às vezes até consigo conversar pelo direct. Então se tiver um problema mais urgente, você pode me mandar no direct que talvez lá eu possa te responder mais rápido. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!